estarmos juntos novamente, nesta manhã do dia 29 de novembro. Estamos a chegar quase ao final do ano, mas é importante que continuemos esta nossa caminhada com Deus, com a Sua Palavra, e é isso que lhe propomos aqui no canal da minha consagração hoje. Esta semana estamos a falar de princípios da vida cristã, mas antes de os aprofundarmos, nada como convidar o autor da palavra, o próprio Deus, a estar presente connosco. Assim, vamos falar com Ele através de uma oração. Querido Pai que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, pelas maravilhosas linhas que deixaste escritas na Tua Palavra para a orientação da nossa vida. Tu deixaste diversos princípios de vida para que os pudéssemos seguir e ser assim mais felizes enquanto vivermos neste mundo. Neste momento, te vimos pedir que nos possas ajudar a compreender o que nos queres transmitir neste dia através da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento e, acima de tudo, ajuda-nos a podermos consagrar a nossa vida a Ti e a aceitar o convite que nos fazes. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Ora, hoje iremos falar sobre crescimento espiritual. Existem algumas práticas frequentes que podem contribuir para o nosso crescimento espiritual e o fortalecimento da fé, da firmeza e da esperança. Convido-vos assim a pegar na vossa Bíblia e a lermos um primeiro texto que se encontra em João, no livro de João, capítulo 5 e versos 39. João 5,39 diz-nos assim: Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna e são elas que de mim testificam. Sendo assim, uma das práticas frequentes que queremos ter se queremos ser felizes nesta terra sob a orientação de Deus é ler a Sua Palavra, aquilo que Ele nos deixou escrito, com muita frequência. Outro princípio vamos encontrá-lo no livro de Colossenses, um bocadinho mais à frente, Colossenses capítulo 4, verso 2, que nos diz assim: Perseverai em oração, velando nela com a ação de graças. Ou seja, além de lermos a Palavra de Deus, precisamos conversar com Ele. Fazemos através da oração, como fizemos ainda há pouco. É importante que mantenhamos este canal aberto de conversa com o nosso Deus, como conversamos com um amigo, e devemos fazê-lo com frequência. O próximo texto encontra-se no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 10, verso 25, que nos diz assim: Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Pois é verdade que é importante e fundamental lermos a Bíblia, é fundamental falarmos com Deus através da oração, mas digamos que quando nós temos um pedaço de lenha sozinho, mesmo que esteja a arder, se ele ficar sozinho, rapidamente ele irá apagar-se. Ele precisa dos outros pedaços de lenha para em conjunto arderem, fazerem uma fogueira, contagiarem com o seu calor aqueles que estão à sua volta. Assim também é connosco. Nós precisamos de ter a nossa devoção pessoal, mas é fundamental que nos reunamos como congregação para nos apoiarmos uns aos outros, para estudarmos juntos e para orarmos juntos também. Não se esqueça desse pormenor, por vezes tão esquecido. E vamos ver ainda um último texto que se encontra agora em Marcos, no capítulo 5 e nos versos 18 a 20. Marcos 5, 18 a 20. E que nos diz assim: E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Também, à semelhança do que falávamos há pouco, quando nós vemos um rio ou um mar que apenas recebe e que não dá, não é um mar como temos o exemplo do Mar Morto. Apenas recebe água, mas ele termina ali, não distribui, não partilha, não continua a gerar esse fluxo de rio ou de mar para mais lado nenhum. Por isso ele acumulou tanto sal que se tornou um mar onde não há a mínima possibilidade de vida. É um mar morto.
Quando nós recebemos estas bênçãos e este conhecimento da Palavra de Deus, é importante que testemunhemos com os outros, que partilhemos com aqueles que ainda não o conhecem como nós e que assim continuemos a gerar vida e não acabemos ficando mortos. Nós somos chamados para ser um povo piedoso, um povo que pensa, que sente e que age em harmonia com os princípios bíblicos em todos os aspectos da vida pessoal e social. Para que o Espírito recrie em nós o caráter do nosso Senhor, só nos envolvemos naquelas coisas que produzem a nossa vida pureza, saúde e alegria semelhantes às de Cristo. Isso significa que as nossas diversões e entretenimentos devem corresponder aos mais altos padrões do gosto e da beleza cristãos. Embora reconheçamos que há diferenças culturais, o nosso vestuário deve ser simples, modesto e de bom gosto. Apropriado àqueles cuja verdadeira beleza não consiste no adorno exterior, mas no ornamento imperecível de um espírito manso e tranquilo. Significa também que, sendo o nosso corpo o templo do Espírito Santo, nós devemos cuidar dele inteligentemente. Devemos, por isso, fazer adequado exercício e repouso, adotar uma alimentação mais saudável possível e abster-nos de alimentos imundos identificados nas Escrituras. E visto que as bebidas alcoólicas, o fumo e o uso irresponsável de medicamentos e narcóticos são prejudiciais ao nosso corpo, também devemos abster-nos dessas coisas. E em vez disso, devemos empenhar-nos em tudo o que submete aos nossos pensamentos e o nosso corpo à disciplina de Cristo, o qual deseja a nossa integridade, alegria e bem-estar. Há um momento em que procuramos encontrar um sentido para a vida e então sós ali buscamos assim entender como ela é vivida, compreendemos por fim a razão e surge a decisão: quero renascer, o que deverei eu fazer para renascer? Estar pronto a aprender, a viver o amor tão bonito do meu Salvador. Quero renascer, sim, dia a dia, do fundo do meu ser, sentir a paz que só Jesus me traz. A entrega que um dia fizemos, dirigindo ao céu uma prece, nossa vida mudou e a libertou. Podes crer que o milagre acontece. Convidamos o teu coração a tomar a decisão. Quero renascer, o que deverei eu fazer para renascer? É preciso estar pronto a aprender, a viver o amor tão bonito do meu Salvador. Quero renascer, sim, dia a dia, do fundo do meu ser, sentir a paz que só Jesus me traz. Nem sempre o caminho é tranquilo ou assim fácil consegui-lo, mas tens de estar pronto a lutar
pronto